texto com você nessa noite. Abre a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 13, versículo de número 6. Eu quero ser breve, eu não quero gastar tanto tempo hoje. Não quero ser tão expositivo como eu fui ontem. Quero ser um pouco mais profético, um pouco mais profeta nessa noite, para que você receba essa palavra e para que o Senhor aprume você nesses dias, para que o Senhor alinhe você, para que você de fato não esteja congregando em uma igreja e fazendo apenas barulho como aquele vale de ossos secos, porque a Bíblia fala que numerosos eram os ossos, e enquanto o profeta caminhava pelos ossos fazia muito barulho, e osso quando bate no osso faz barulho. E Jesus, ele trabalha muito na sua vinda, nos seus 3 anos e meio de ministério. Ele trabalha muito falando sobre uma coisa chamada fruto, porque nós vivemos em um tempo de muita aparência, mas não de muita essência. A gente liga a televisão no 2, no 4, no 6, no 7, no 8, no 10. Você liga a televisão e você ouve o evangelho. Você liga a internet e você ouve o evangelho. Em cada esquina você encontra uma igreja. E eu tenho viajado pelo Brasil já há 10 anos, e em todo lugar que eu vou ministrar, pela primeira vez eu levo minha família. E eu sempre falo para os pastores, eu trago a minha família, minha esposa e meus 2 filhos. Agora 2 filhos, antes eu levava só o Isaac. O Isaac com 1 mês de idade já estava indo comigo para Joinville ministrar. O Benjamin tá no mesmo caminho. Por quê? Porque não adianta as pessoas me conhecer de púlpito, não me conhecer de família, de lar, de casa. Eu conheço um monte de pastor que no púlpito é uma bênção, mas que na casa ele é um carrasco, ele bate na esposa. Então nesses dias a gente vai precisar discernir o verdadeiro do falso. É interessante que a Bíblia ela sempre vai trabalhar no positivo e no negativo. Na nossa vida existe o positivo e o negativo. Para muita gente ser, olha, eu estou magrinho, estou positivo, eu estou um pouquinho acima do peso, estou negativo. Então sempre existe o oposto, o alto, o baixo, o gordo, o magro, o feio, o bonito. Sempre existe a positividade, o polo positivo das coisas e o polo negativo. Você vai ver isso em João 4:23, quando a Bíblia fala que o Pai procura verdadeiros. Então se o Pai procura verdadeiros, é porque existem os falsos. Deus, ele não é um Deus, eu procuro os adoradores. Adorador está cheio, mas a gente vai ter que botar na balança. É por isso que a Bíblia fala muito sobre o trigo e o joio, sobre o ímpio e o justo, sobre o fiel, sobre o infiel. E é muito interessante porque Jesus, ele vai apontar várias vezes. Eu não vou ter tempo de explanar e de entrar muito profundo no evangelho, mas Jesus vai falar muito sobre frutos. João 15, Jesus vai falar: eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos, e todo ramo que está em mim que não produz fruto é cortado e lançado fora. E eu me deparei com um texto essa semana que mexeu muito comigo, porque dentro da igreja existe o trigo e existe o joio, tem a mesma aparência. Falei ontem aqui, uma das formas de você descobrir o que é trigo, o que é joio, para quem planta, para quem cuida, eles têm a mesma aparência, eles são exatamente quase a mesma coisa, só que o trigo, quanto mais está carregado, ele se dobra. O joio, ele é seco, ele não produz nada, ele não tem nada dentro. E Jesus bateu muito, falou muito sobre trigo e joio. E Jesus também falou muito sobre a vinha. Algumas semanas atrás eu ministrei uma palavra, já deve estar na internet, não sei te dizer direito, mas já está liberado na internet. E essa palavra foi sobre um pai que tinha uma vinha e que chamou 2 filhos para trabalhar nessa vinha. Quantos lembram dessa mensagem? A gente liberou essa palavra. E a gente tem falado sobre servos e sobre não servos, e sobre quem faz de todo o coração e quem não faz de todo o coração. E a gente precisa discernir nesses dias o verdadeiro do falso, o verdadeiro profeta, o falso profeta. Falei aqui ontem que uma das coisas que a gente consegue discernir se o cara é um falso profeta é se aquilo que ele está falando é verdadeiramente aquilo que eu quero ouvir. Por quê? Porque todo mundo entende que profeta é aquele que aponta o dedo e fala: nessa semana Deus vai te dar a tua bênção. Deus vai te dar a tua bênção se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque
Que o verdadeiro profeta, falei aqui ontem, o verdadeiro profeta, ele é um GPS. E o que o GPS faz? Te dá uma localização. E no reino de Deus, o profeta é um GPS que traz uma localização para você, de onde você se perdeu. É só você ler todo o contexto da palavra. Todos os profetas que foram levantados para trazer de volta o povo para Deus, porque o povo se prostituía. Eu confesso para você, quando me converti, eu lia prostituição, eu falava, meu Deus, como esse povo gostava de atos sexuais, e na verdade não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com isso também, eles também tinham práticas de sexualidade, de orgias, tudo, mas a prostituição no Antigo Testamento, ela se refere a quando você deixava de adorar a Deus para adorar a outros deuses. Quando eu abandonava o Senhor, em todo o tempo, Deus levanta profetas, olha, o meu povo se prostituiu com outros deuses. Por quê? Porque Deus, ele se compara com a gente como a noiva, e o noivo, ele traz um entendimento para nós de que ele quer um relacionamento, que foi aquilo que nós recebemos ontem aqui. Andar com Deus é diferente do que fazer coisas para Deus. E é interessante que na nossa caminhada a gente precisa ir descobrindo aqueles que estão ao nosso redor, descobrindo de nós mesmos, que mais importante do que você olhar para o próximo é você olhar para você, como o profeta Isaías fez. O profeta Isaías, ele era profeta até o capítulo 5. Chegou no final do capítulo 5, quando entra no primeiro versículo do capítulo 6, ele fala, cara, eu vi o Senhor, ai de mim, porque eu vi o Senhor. Em todo o tempo ele apontava o dedo e falava, olha, está errado, isso está errado, isso está errado. Chega no capítulo 6, ele olha para ele e fala, cara, eu estou errado. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Senhor. Então, nesses dias é interessante discernir até mesmo quem a gente é. E o Senhor nos trouxe uma palavra nessa noite, e eu quero ler com você, eu quero compactuar essa palavra com você, compartilhar com você, para que você discirna quem você é, e discirna quem está do seu lado, quem é, e quem é o pastor dessa igreja, e que você consiga ter esse discernimento, esse conhecimento, aonde você pode se estabelecer, aonde você não pode estabelecer, com quem você pode andar, com quem você não pode andar, porque o próprio Davi vai dizer isso em Salmo capítulo 1, olha, bem-aventurado, feliz o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, me ajuda, estou cansado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu só escuto isso. Olha para mim, o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer uma instrução muito importante. Ele manda a gente vigiar com quem está do lado de dentro, que se diz irmão. Olha só o apóstolo Paulo, ei, cuida com quem se diz da circuncisão, cuida com quem diz que é irmão. E a gente precisa ter discernimento, porque tem muita gente que hoje sai da igreja, desvia, afasta, porque teve problema no meio da igreja com alguma pessoa. Ela nem quer saber, o pastor não quer saber de Deus, ela só quer saber que aquilo tocou ela. Ontem eu estava lendo um texto na Bíblia, não marquei o versículo, mas foi algo muito profundo, onde o Senhor diz que na igreja, o maior problema da igreja, de dar problema, de pessoas terem problema, é porque cada uma está buscando o seu próprio interesse. Está na Bíblia, não lembro o versículo agora, o capítulo, nem o texto que eu li, foi uma coisa que passou rápida, mas me fez lembrar de uma mensagem que eu ministrei há algum tempo aqui, e depois eu vou dar uma meditada, eu vou dar uma alimentada daquilo, mas foi muito interessante o apóstolo Paulo falando que o problema na igreja, os problemas que surgem no meio da igreja, só surgem porque nós não estamos em unissono, não estamos em cainonia. O que é cainonia? Cainonia é a verdadeira união, e essa verdadeira união não tem a ver com estar junto, mas sim indo para um lugar certo. Porque unidade não tem a ver com todo mundo ser perfeito, unidade tem a ver com andar com um monte de gente cheio de defeito, mas conseguimos caminhar junto até um lugar aonde nos foi prometido. Ministrei algum tempo atrás aqui o problema da igreja, o problema do povo hebreu no deserto. E é interessante a gente olhar para a gente, é interessante a gente olhar para aquilo que está ao nosso redor, e Jesus, ele traz muitos ensinamentos sobre isso. Olha o que o texto vai dizer no versículo 6 de Lucas capítulo 3. Todo mundo achou aí? O texto vai dizer o seguinte: em seguida Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras.
Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o 3º ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Sendo assim, pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, mandarás cortá-la. Olha bem para mim. Eu meditando nesse texto e o Senhor falou para mim: filho, eu fiz uma comparação para mostrar para vocês que eu chamei vocês para dar frutos e não folhas. E você já vai entender o porquê de folhas. A Bíblia fala que um homem tinha uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. É interessante olhar para a figueira e olhar para a videira e perceber que toda vez que o Senhor vai se referir à figueira na Bíblia, Ele vai vir com um polo negativo. E toda vez que Ele vai se referir à videira, Ele está falando do vinho novo. Jesus, o primeiro milagre que Ele faz é transformar água em vinho. A primeira coisa que Noé faz ao descer da arca, foi ministrado ontem, não falei sobre isso, foi plantar uma vinha novamente. É interessante que o próprio Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. É interessante entender que a figueira ela nos traz um entendimento negativo. Por quê? Eu já vou te explicar. Porque quando eu olho para a Bíblia e olho para a figueira, eu vejo ela não sendo tão exposta, tão importante quanto a videira, o vinho novo, quanto a alegria. Jesus pega a videira e faz todo um contexto em cima dela em todo o tempo. E quando Jesus vai falar da figueira, e a figueira é uma coisa muito complicada, você já vai entender o porquê que a figueira é complicada. E nós temos que olhar nesses dias e entender e discernir se estamos sendo videiras ou se estamos sendo figueiras. Porque ainda que a figueira produza fruto, e de fato ela produz, toda vez que eu olho para a figueira na Bíblia, eu não vejo ela dando frutos. Mas toda vez que eu olho para a videira, eu vejo ela produzindo frutos, porque figueira fala de algo que está produzindo, mas até pode produzir fruto, mas não é videira. E a Bíblia fala que Jesus é a videira verdadeira. Então Jesus não te chamou para produzir figo. Jesus te chamou para trazer alegria para a terra. Jesus te levantou para trazer alegria para a tua família. Jesus trouxe para o mundo para te transformar em luz do mundo e sal da terra. Jesus te trouxe para mudar as circunstâncias das coisas. E se você está numa igreja e não está produzindo fruto, e quando eu falo igreja, não estou falando das 4 paredes da denominação, estou falando da igreja orgânica. Porque hoje estamos reunidos como igreja aqui, mas existem milhares e milhares de irmãos por toda a humanidade, por toda a nação e nações, se unindo agora nós em adoração ao Senhor. E Deus, na sua onipotência e onipresença, está trabalhando em todos os lugares, e está em todos os lugares. Ele está aqui agora, está ali nos irmãos aqui do lado, está em todo o Paraná, está em todo o Brasil, em todo o território nacional e em todo o mundo, sendo cultuado, adorado, exaltado e liberando uma palavra para os seus filhos, para que eles se aprumem e se coloquem no lugar aonde o Senhor preparou para eles. A primeira coisa que eu quero destacar, eu não quero falar sobre a videira, eu quero falar sobre a figueira, porque é interessante que nós temos que, nessa noite, apontar um pouco mais para a figueira, para dizer, a gente conhece a videira, a gente sabe o que é videira, mas nós temos que olhar para a figueira e entender qual é o problema da figueira. E a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto é que a Bíblia fala que certo homem possuía uma figueira. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que hoje nós vivemos em um tempo onde a igreja tem se tornado individualista. Olha para aquelas pessoas que não se envolvem, olha para aquelas pessoas orgulhosas que não querem ter comunhão, que não querem estar junto, que não querem fazer nada. Ela pode até estar na igreja. Eu tenho pastores, amigos que a gente viaja, vai pregar na igreja. Tem gente que entra na igreja e sai da igreja e ninguém sabe
que veio para a igreja e saiu porque tentaram chegar, mas a pessoa não quis estar junto. Já ouviu falar no famoso panelinha de igreja? Certo tempo atrás, alguns anos atrás, nós tínhamos algumas pessoas na igreja e começou a rolar um papo de panelinha. Só que eu comecei a perceber que as pessoas que falavam sobre panelinha eram pessoas que sentavam lá no fundo da igreja e quando terminava o culto, elas ficavam ali esperando com o seu, sei lá, com o seu problema emocional, com suas mazelas, que alguém viesse até elas e falasse: oi, tudo bem, papapá, papapá. Gente, a igreja, ela foi chamada para ser um hospital e não uma creche. Aí sentava no fundo da igreja, não se envolvia com ninguém, não queria ter comunhão. A gente até tentava ter comunhão, mas a pessoa, ela fechava, ela falava: não. E aí, geralmente, essas pessoas individualistas são aquelas as quais, dentro delas vai brotar um fruto chamado panelinha. Eu confesso para você que quando me converti, eu até pensei que existia isso. Eu cheguei na igreja quando me converti, eu ouvi esse papo panelinha. E eu entrei na igreja, mas eu me envolvia com todo mundo. Eu era o cara que conversava com um, conversava com o outro, conversava com o outro. Pai, Senhor, irmão, Pai, Senhor, irmão, Pai, Senhor, varão, Pai, Senhor, varão. Eu tinha envolvimento com todo mundo e eu nunca me senti com problemas. E eu nunca me senti excluído, eu nunca me senti separado, eu nunca me senti rejeitado dentro da igreja. Por quê? Porque eu fui chamado para estar enxertado na videira, para dar frutos. E eu não fui chamado para ser individual no meio do corpo. Todo o teu corpo, todos os membros do teu corpo fazem parte do corpo, e o sangue circula por todo o corpo, e as veias fazem que o sangue circule por todo o corpo, e você faz parte do corpo. E eu tenho falado nesses tempos, nesses dias, que todo membro que é cortado do corpo, se você cortar meu dedo, deixar jogado no canto ali, daqui a pouco vai começar a apodrecer. Olha para mim. Uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videira. Primeira coisa que eu quero que você olhe para você hoje, quero que você olhe para o contexto atual da igreja, é individualismo. Deus, ele não é individualista. Eu falei ontem aqui, tenho falado nesses dias, que Deus, até Deus, nem Deus é individualista, sendo todo poderoso, santo. Ele não precisa da gente, mas olha que Deus maravilhoso que a gente tem. Ele faz tudo sozinho até Noé. Quando chega em Adão, a partir de Adão, tudo que Deus faz agora, Deus faz através de Adão. Até a mulher que Deus faz, Ele faz através de Adão. Adão, dorme aí que eu vou tirar uma costela e vou fazer uma mulher ajudadora para você. Porque Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você é individualista, você não está enxertado na videira. Você é uma figueira. E se você é uma figueira, isso é muito complicado. Sabe qual é a segunda coisa que eu entendo da figueira? Eu não vou ler o texto com você, depois se você quiser anota. Não, eu vou ler. Abra a Bíblia comigo em Marcos capítulo 11. Olha que interessante. Vamos dar um pulinho em Marcos só para você entender algo. Eu quero só entender algo com você em Marcos 11. A segunda coisa que eu entendo de quem é figueira, quem está produzindo figo, quem está produzindo não, porque aqui nem o figo está produzindo, a figueira não está produzindo nem figo. Abre comigo em Marcos capítulo 11, deixa eu ver se eu acho. 11 ou 12, acho que é 11. 11, 12. Olha que interessante. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus estava em Jerusalém, agora estava indo para Betânia. Jesus teve fome. Jesus teve o quê? Olha só, que Jesus também tinha fome. Jesus continuou tendo fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas florida. Alguma linguagem vai dizer uma figueira florida. No meu diz uma figueira com muitas folhas. Foi verificar se encontraria nela algum fruto. Olha só como Jesus ele é poderoso. Ele viu a figueira, ele sentiu fome, viu a figueira. Só que ele falou: cara, eu vou ter que ir até lá para verificar se existe frutos. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser... Nada está na Bíblia por acaso, meu irmão. Sabe qual é o problema da figueira?
é que ela vem para a igreja, ela faz barulho. Porque folha produz muito barulho. O vento do Espírito Santo sopra, amém ou não amém? Teve um monte de gente que eu já vi chegar na igreja, o Espírito Santo descer, e o cara, eita, baixou, e bota a mão num e ora, e fala reteté, e faz isso e faz aquilo, e daqui a pouco, ué, o que aconteceu? Deus cortou. Sabe, é o único milagre de Jesus de maldição, sabia disso? Jesus nunca amaldiçoou nada, nunca fez um milagre de maldição. Todo milagre de Jesus é de bênção, de prosperidade. Mas quando Jesus chega nessa figueira que não está produzindo fruto, e só vê que ela só tem folha, só faz barulho, só faz reteté, só diz que não está dando fruto, ele olha para ela e amaldiçoa ela. Olha o que o texto diz: porque não era época de figos, então repreendeu: nunca mais em tempo algum coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Aí lá no versículo 20, não vou explanar isso aqui, mas no versículo 20 os discípulos estão passando de volta pela figueira, e os discípulos olham e falam: mestre, ó, a figueira secou até a raiz. Talvez os ossos secos desses dias estejam secos justamente porque talvez não estavam fazendo nada além de barulho. Olha para mim, está cheio de gente na igreja que faz uma barulheira, que abre a Bíblia, que isso, que aquilo, que não, vamos fazer, vamos pá, faz barulho, mas quando você percebe, não passou apenas de barulho. Jesus não te chamou para produzir folhas, Jesus te chamou para dar frutos. Sabe uma coisa interessante sobre fruto? É que a árvore, ela não se alimenta dela mesma. Jesus chegou até a figueira e ele teve fome. Sabe uma coisa que eu entendo aqui também? É que Jesus te chama para produzir frutos, para que os outros possam se alimentar. Deus, ele é coletivo. Jesus, quando ele desce na terra, ele lava os pés dos apóstolos. Jesus, quando desce na terra, mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se desfez de toda a sua glória, esvaziou-se de si mesmo. Para quê? Por causa de mim e de você. É interessante que a gente acha que fruto é o carro novo na garagem. A gente tem esse entendimento. A igreja contemporânea, ela tem pregado que Jesus só pode ser visto na tua vida a partir daquilo que você conquistou, a partir do momento que você começou a servir a Ele. Só que quando eu vou para a Bíblia, eu percebo que Jesus, ele tem que ser reconhecido a partir daquilo que eu consegui deixar por amor a Ele. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mestre, eu quero te servir. Ninguém que bota a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lembra de Eliseu? Elias chega, pega a capa, passa por cima de Eliseu. Eliseu pega o carro de boi que ele usava para trabalhar, faz lenha. Pega os bois e faz um churrasco, faz uma festa, se despede e ó, tchau. Olha para mim, não é que Deus queira que você abandone alguma coisa. O que eu estou dizendo para você é que a verdadeira igreja, aquele que tem dois, compartilha com aquele que não tem nenhum, para que ninguém tenha falta de nada. A Bíblia fala em Atos capítulo 2 que eles estavam todos reunidos na Cainonia, juntos, unidos, em comum acordo, oravam de contínuo, estavam reunidos todos os dias no pátio do templo e nas casas. E olha o que a Bíblia vai dizer: e repartiam entre si, para que ninguém tivesse falta de nada. Fruto não é quando você somente come, fruto é quando o próximo consegue comer. Eu falo para os meninos aqui, tem muita coisa que eu falo, ó, isso é fruto, isso é fruto. Tem coisa que não é fruto. Carro novo, casa nova, isso não é fruto, filho, isso é necessidade. E Jesus diz que na cruz supriria todas as nossas necessidades. E a palavra diz que se buscarmos o reino de Deus e sua justiça, tudo que for necessidade será suprido. Então não é fruto, é necessidade.
Mas a gente tem um entendimento errado, e isso nos faz perceber que não estamos verdadeiramente produzindo frutos. Está cheio de gente com o bolso cheio de dinheiro, está cheio de gente com a conta bancária lá em cima, e ele fala: olha, eu estou bem com Deus por causa disso, e na verdade está péssimo com Deus. Por quê? Eu conheço gente rica, eu conheço gente, cara. Eu conheço umas pessoas que esse tempo atrás tinha 3 bujão na casa. Eu falei: cara, tem uma pessoa da igreja precisando de um bujão. Tem uma irmã, era o pastor Rodrigo, estava precisando de um bujão, estava se mudando, né, pastor? Estava saindo do apartamento aqueles bujãozão grande, e ele estava se mudando. Eu falei: poxa, vamos tentar conseguir o bujão pro Rodrigo, já é 200 a menos, que acho que um bujão hoje é o quê? Uns 200 com gás já, né? O cara com 3 bujão em casa, é crente, é da Torreteté, diz que tem Jesus, mas na hora que, não, esse tipo de coisa a gente não dá. Aí certa vez a gente, todo o tempo, todos os anos da igreja, a gente sempre levantando alimentos, como ali, ó, cheio de cesta básica. Já saiu uma essa semana para a vozinha do Brian, que acabou de chegar aqui, foi lá para a salinha. E roupas, e essa mesma pessoa, ela levou um saco de roupa lá em casa e falou: ó, isso aqui é para doação da igreja de vocês. Eu olhei para minha esposa e falei: joga tudo no lixo. Porque se eu quero fazer o bem para alguém, eu vou tirar minha camisa que eu gosto muito de usar e vou ofertar na vida de alguém. Eu não vou pegar aquele trapo velho que eu estou usando para limpar chão, para doar. Gente, se eu não estou conseguindo abençoar o meu próximo, então eu não estou dando fruto. Jesus teve fome. Sabe quando Jesus teve fome? Tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro no meio de vocês e vocês não me receberam. Quando, Senhor, fizemos isso? Quando vocês não fizeram isso para algum dos meus pequeninos. Tem folha, produz muito barulho. Eixa! Se torna até legalismo. Eis que te digo. Mas a esposa, eu tenho falado aqui, eu tenho falado, gente, como é que tua esposa te vê, como é que teu marido te vê, como é que tua mãe te vê, como é que o teu filho te vê. Eles te vê como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mãe de Deus. Como que a sociedade vê você? Quando você vai comprar pão e alguém entrega o troco errado para você, você volta e fala: olha, me entregaram o troco errado. Ou você fala: ah, que se dane, cara, o problema é deles, estão cheios de dinheiro. Gente, fruto fala daquilo que o caráter de Deus faz em nós. Por quê? Porque é as obras de Cristo. Ele diz, olha, João capítulo 15, ele vai dizer, abra comigo João capítulo 15, vai lá para João. Olha que interessante que Jesus vai dizer em João capítulo 15. Essa foi a palavra rema, lembra? Para o ano 2017. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, ele é a videira verdadeira, não é uma figueira. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto ele limpa. Por isso de vez em quando a gente passa umas provas, meu Deus, porque Deus ele precisa podar também. Ele poda, ele limpa para que dê mais frutos. Olha o que diz, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Olha para mim. Se você produz fruto, independente daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida, não. Por exemplo, eu tenho falado aqui que tem muita gente lá fora que não é cristão, que não serve a Deus, que faz muito trabalho social, show de bola. É verdade, não é? Mas existe um detalhe, eles estão fazendo trabalhos sociais, mas a própria palavra do Senhor diz que a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. As obras que nós temos que fazer é as obras que o próprio Jesus está fazendo, porque quando fizermos as nossas obras, nós geraremos frutos, e os frutos que nós vamos dar, é os frutos que nós não podemos dar sozinhos. Jesus disse, ei, nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podereis realizar. Não podereis realizar obra alguma. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Mais uma vez está falando de secar. Então esses ramos são juntados, lançados no fogo e queimados.
Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. O que glorifica o meu Pai, olha só, o que nós cantamos aqui? Ninguém vai roubar a tua glória, pois tudo veio de ti, tudo volta para ti. Sabe o que é que glorifica o Pai? O que dá glória para Deus, o que dá honra para Deus? Que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Agora é interessante que o texto ele traz a misericórdia sobre a vida de uma oliveira, de uma figueira. Olha que vai dizer: e por isso recomendou o vinicultor este terceiro ano que venho buscar frutos dessa figueira, e não acho. Sendo assim, pode cortá-la. Olha uma coisa que eu quero chamar a tua atenção. Para que está ela ainda ocupando inutilmente boa terra? Sabe o que acontece? Quando a gente está aqui num ajuntamento de videira, procurando produzir frutos para o Senhor, produzir o vinho novo para esse tempo, e existe uma figueira em nosso meio, de certa forma ela está ocupando um espaço da boa terra. Ela está ocupando o espaço de uma boa terra. Está ocupando inutilmente. Olha, está ali, mas é inútil. Está ali, mas não está produzindo nada. Está ali só para pesar. De vez em quando acontece isso na igreja. Sabia? A gente vive guerras espirituais. E às vezes por ter gente que não está orando, não está nos ajudando em oração, em jejum, pesa, eu sinto peso. Aí eu falo: pastor Rodrigo, me ajuda. Eu falo: Bruno, me ajuda. Fabiano, me ajuda, vamos orar, porque está pesado. Por quê? Porque aqui ninguém é burro de carga. Ninguém tem que ficar carregando outros nas costas. A gente não tem que ficar carregando gente que é sanguessuga. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão precioso, que ele joga você dentro de um terreno que está uma grande videira, e ela ainda não está produzindo fruto. Sabe uma coisa muito preciosa? Olha só o que diz Deuteronômio capítulo 22, versículo 9. Capítulo 22, versículo 29. Olha só que precioso isso. 22, não precisa nem abrir, eu vou abrir aqui e você vai entender. Não semearás em tua vinha 2 tipos de semente, a fim de evitar que a vinha inteira seja confiscada. Tanto a semente que semeaste como o fruto da vinha precisam ser consagrados. Ele está dizendo o seguinte: tem que ser separado para o Senhor. Não adianta vir para a igreja com um pé na igreja, é o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não adianta ouvir a palavra, chegar em casa e fazer um monte de porcaria, um monte de coisa errada, agir como um mundano, não agir com o caráter de Cristo. Olha o que o texto vai dizer: não semeie na tua vinha. Isso está lá em Deuteronômio. Aí ele vai dizer o seguinte: o vinicultor, porém, lhe rogou. Eu vou deixar isso aqui para o final, porque agora eu lembrei de algo muito precioso. Gênesis capítulo 3, esse aqui acabei de lembrar disso. Sabe uma terceira coisa interessante sobre a figueira? É que ela busca produzir justiça própria. Já viu alguém tentando fazer justiça própria dentro da igreja? No mundo a gente faz justiça própria. No reino de Deus, quem faz a justiça é o Senhor. Olha só que interessante. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Preste atenção. Depois que Adão e Eva pecaram, a Bíblia fala que Adão pegou folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Sabe o que isso está falando? Tentar cobrir o meu pecado, esconder a minha vergonha do meu jeito. Sabe o que é, pastor? É quando a pessoa está com a gente, e em vez de sentar com a gente, expor as mazelas, falar: eu vou dar o meu jeito de resolver os meus problemas. Pastor, eu preciso de um conselho da Bíblia, porque hoje eu sou cristão, então todas as minhas ações e reações precisam ser pautadas na Bíblia. Não, eu vou fazer do meu jeito. E às vezes o camarada peca, erra, falha, faz besteira,
E em vez de chegar e pedir perdão, dobrar o joelho e falar: gente, eu pequei contra Deus, pequei contra os irmãos, pequei contra o pastor. Não. Ele tenta se auto-justificar. Não, eu falei mesmo, eu sou assim, eu quebro o pau, eu desço o porrete, que eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Esses dias eu estava falando isso com o pastor Rodrigo. Bateram no carro dele aí, deixaram ele lascado mesmo, o cara não está pagando o conserto do carro. Eu falei: poxa, como é chato, né? Você não chamou a polícia, o cara sem carteira, deixou, apaziguou o negócio para o cara não se ferrar, e agora o cara está tentando te ferrar, e não dá vontade de ir para a carne. Só que quando a gente é videira, a gente não vai para a carne, a gente bota a vida do cara em oração. Eu lembro quando eu me acidentei, uns anos atrás, 2014, voltando de uma ministração, o cara fechou minha preferencial, dei na traseira dele, que fiz a roda dele voar lá no Alasca, e foi muito interessante, porque estava ali, estava meu pai, estava todo mundo: não, você tem que cobrar o cara, fazer um teste para fome, não sei o quê. E Deus falava: filho, perdoa-lhe essa dívida. Aí eu lembro da oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus, aqueles que me ofenderam, aqueles que me machucaram. Justiça própria. A figueira, ela faz isso. Adão pecou, e agora, quando ele percebeu que ele está nu, ele pega a folha de figueira e faz uma tanguinha. Faz uma tanguinha, porque ele diz que fala, a Bíblia fala que ele olha, e ainda Deus pergunta: e quem falou que vocês estão nu? A vergonha foi exposta. Só que em vez de ele correr para Deus e falar: Deus, olha, minha vergonha foi exposta, não, ele dá o jeitinho dele humano de tentar cobrir o pecado. Deixa eu falar uma coisa para você: nunca tente cobrir pecado, erro, falha. Vai para o Senhor, pede perdão, pede para Deus te consertar, te alinhar, porque se você fizer alguma coisa tentando cobrir o teu pecado, você é apenas uma figueira. Mas olha como Deus é precioso, e a misericórdia do Senhor nos alcança. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não dá para você aquilo que você merecia. Graça é quando Deus te dá aquilo que você não merece. Misericórdia é Deus não te dá aquilo que você verdadeiramente merece. Aí, olha só a misericórdia do Senhor. O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, esse aqui é Jesus. O vinicultor é Jesus. Ele chega e fala: Pai, Senhor, está em letra maiúscula, representando o nosso Deus. Deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Deixa eu cavar, deixa eu tentar tocar na raiz, porque cavar fala de ir na raiz, adubar fala de ir na raiz. Deus precisa pegar você na raiz, se você está nessa condição. Deus precisa ir no problema, na raiz do teu problema, pegar você lá atrás. É por isso que a gente trabalha, tem muito, a gente viaja em muitos lugares, tem muito problema de maldição hereditária. O pai morreu assim, a mãe morreu assim, fulano morreu assim. Eu tive isso na minha vida, nos meus parentes, pessoas da minha família, o antigo, que não foi minha avó, mas foi o antigo marido da minha avó, que tombou o caminhão na balsa. O cara estava bêbado, não travou o caminhão caiu na balsa do Rio Iguaçu, morreu um monte de gente afogada. Aí quando eu cresci, 3 vezes eu quase morri afogado, passei por 3 afogamentos. A minha irmã nasceu com 1 semana de vida, teve um problema de afogamento. Meu pai conseguiu salvar ela, porque ela tinha parado tudo o negócio nela lá, papuçou tudo o leite nela lá, sei lá como que diz, coalhou. E a gente vai percebendo as maldições hereditárias, aquelas coisas que vêm lá do passado, as coisas que vêm lá de trás. Lá na raiz, às vezes o problema não está em você, mas está lá em alguém da tua família. Ontem nós tivemos uma situação dessa aqui. Alguém estava oprimido aqui ontem, mas o demônio não estava na pessoa, estava lá fora, na família. Uma vez eu fui ministrar em Paranaguá. E aí uma mulher caiu possessa não estava possessa, ela caiu no chão e ficou lá. Ficou travada no chão, um monte de pessoas no chão ali. Eu estava orando por cura naquele dia. Aí
veio um senhor lá de trás e falou, um senhor não, era um homem de 40 e poucos anos, falou: pastor, ora por mim que eu estou com um problema aqui, eu não sei o que eu tenho, já fui no médico, eu já fiz isso, aquilo, não sei o que eu tenho aqui. E eu em cima do altar, eu botei a mão nele e declarei cura. A hora que eu declarei cura, manifestou um demônio na mãe dele. E aí eu olhei, o pastor olhou para mim, na hora que eu fiquei meio assustado, falei, até eu discerni o que estava acontecendo, que a mulher manifestou. Daí o pastor falou: ó, é da meu familiar. Aí eu olhei para o rapaz e falei: é tua esposa? Não, é minha mãe. Gente, desculpa. Uma vez estava com um pastor, a gente estava na igreja, um culto de libertação, uma senhora manifestou um demônio aqui. E aí o pastor pegou e falou, estava ali, aí o pastor pegou e falou: ó, olha bem, não está aqui. A hora que ele apontou para o marido, falou: está ali, ó. O marido manifestou, ficou aquela coisa louca, a mulher caiu aqui liberta, e o marido, a expulsão do demônio do marido da mulher, passou, acabou. Gente, existem raízes, existem coisas que Jesus precisa cavar lá atrás, porque às vezes nós estamos conseguindo produzir fruto, porque existe algum problema lá atrás que nos trava, alguma coisa que nos impede. E Jesus, ele vai trabalhar cavando lá na raiz e adubando. E aí ele vai dizer o seguinte: se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, mandarás cortá-la. Existem vários pontos que fazem de você alguém que não produz um fruto. Posso estar numa igreja, congregar numa igreja, ter a carteirinha de membro de uma igreja, mas se eu não estiver cumprindo com aquilo que está em Salmo 139, que diz que todos os meus dias foram escritos sem que nenhum deles existisse, se eu não estou como uma videira, enxertado na videira verdadeira, se eu não sou um ramo de videira, eu não posso fazer obra alguma. Eu até posso fazer obras, mas obras mortas. Tiago vai dizer: mostra-me a tua fé por obras e eu te mostrarei a minha fé. Mostra-me a tua fé sem obras, eu te mostrarei a minha fé com obras. Quantos me entendem nessa noite? Eu oro para que o Espírito Santo pegue no teu espírito, que essa palavra ela não toque a tua alma, mas que ela toque o teu espírito. Não adianta congregar, participar, não adianta estar envolvido numa plantação de videira, se eu sou uma figueira individual. Já estou há 3 anos e não estou produzindo. Sabe, se a gente for para o contexto escatológico da palavra, se a gente for para a questão teológica, a gente vai entrar em várias coisas interessantes. Eu não quero ser teólogo, eu não quero ser um mestre hoje e trazer todo o entendimento sobre a figueira representando Israel. Eu não quero trazer toda essa bagagem para você. Eu quero te dar uma palavra que vai tocar o teu espírito, que vai fazer você olhar para você, ter consciência de você, consciência do que está ao teu redor. Eu confesso para você que toda palavra que eu ministro, eu olho primeiro para mim e falo: Deus, deixa eu botar minha vida e consertar minha vida. Eu tenho viajado pela nação e as coisas vão acontecendo, mas eu sempre me preocupei. Eu sempre me preocupei com os frutos, eu sempre me preocupei com os frutos, porque é pelos frutos que você reconhece. Eu não estou preocupado se você vai fazer isso, vai fazer aquilo, se você vai vir para a igreja, vai trabalhar. Não, eu quero ver os teus frutos. E outra, mais importante do que eu ver os teus frutos, o Senhor quer ver os teus frutos. O que é mais importante para mim, teus frutos, é para o Senhor é que está preocupado com os frutos. Nós precisamos estar enxertados na videira. Nós não podemos ser uma figueira no meio das videiras. Nós não podemos ser um mundano no meio de um monte de crente. Nós não podemos ser, cara, o patinho feio do reino de Deus. Nós não podemos ser aqueles que estamos juntos só em questão de presença física, mas nosso coração está longe de Deus. Jesus disse: muitos me louvam somente de lábios, mas seu coração está longe de mim. O Senhor disse: olha, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor.
em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque intimidade gera fruto. Vou repetir o que eu falei ontem, falei sexta-feira lá no culto na casa da Manu. Na esfera natural, no reino de Deus, primeiro você casa, para depois ter intimidade, relação íntima, para gerar fruto, porque a relação íntima gera frutos. No reino de Deus, na esfera espiritual, primeiro você, como noiva do noivo, precisa ter intimidade, se relacionar com Ele, dar frutos para Ele, para depois casar com Ele. Você vai ter que experimentar de ter intimidade com Jesus, e a intimidade vai gerar frutos, e frutos que permaneçam, e quando Jesus voltar e ver que encontrou fruto em você, Ele vai casar com você. Quantos me entendem? Eu oro para que o Senhor pegue o teu coração e faça você entender e discernir. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu não estou aqui para te convencer, eu estou aqui para te ajudar a encontrar aonde você está tropeçando. Frutos que permaneçam. Não seja alguém que só faz barulho. Não seja alguém que diz: eu sou evangélico. Não diga que você eu vou para a igreja hoje. Deus não está preocupado que você venha para a igreja. Deus está preocupado que você seja a igreja. Só que é interessante, tem um grupinho de pessoas aí na internet. Eu até cortei uns do meu Facebook. Falei: não vou nem perder tempo com esses caras. Porque eu sou igreja, eu não preciso mais ir para uma instituição religiosa, porque eu descobri que eu sou igreja. Aí deu vontade de escrever. Antigamente eu até escrevia, debatia com esses caras. Hoje eu não perco mais tempo. Eu sou que nem Jesus. Jesus, Lucas capítulo 2, a Bíblia fala que depois que Maria perde Jesus encontra Jesus lá dentro do templo, discutindo a palavra com os fariseus, com os teólogos, com os grandão. Amém ou amém? Jesus tinha 12 anos de idade, já discutia a palavra, e todo mundo fala: uau, Jesus com 12 anos. Só que a Bíblia fala que ele discutia. A palavra discussão significa no hebraico contenda, no grego contenda. Então Jesus entrava em discórdia, em contendas, em brigas. E o apóstolo Paulo depois vai nos ensinar: olha, não entre em discussão por causa da palavra. Alguns dizem que é de Apolo, outros é de Paulo. Isso daí é muito infantil demais, o apóstolo Paulo vai dizer. E é interessante que Jesus está lá com 12 anos de idade debatendo. Agora você vai ver Jesus com 30 anos de idade, começando seu ministério, os fariseus vindo, metendo faca nele, contextualizando ele, e ele fala, e ele olha assim, ele nem perde tempo. Me responda uma pergunta. Ele fala: te respondo se você responder a minha pergunta. Aí os caras ficam assim, a Bíblia fala que eles não conseguiam achar nada para condenar Jesus, cara. Tentavam matar ele antes do tempo, mas não achavam nada para prendê-lo, não achavam nada para condená-lo. Eu estou mais ou menos que nem Jesus, eu não perco mais tempo discutindo palavra com ninguém. Quando eu era menino, pensava como menino, andava como menino, agia como menino. Agora que eu sou homem, deixei das coisas de ser menino e comecei a agir como homem. Olha para mim. Eu oro para que o Senhor pegue o teu coração. Eu oro para que o Senhor entre e exponha você para você mesmo. É tempo de produzir. É por isso que aqui nós estamos dando aula de violão para as crianças do bairro. É por isso que aqui a gente vai fazer aula de inglês daqui a um tempo, a partir de agosto. É por isso que a gente sustenta missionário para fora. É por isso que a gente começou a se envolver. A palavra rema para esse ano foi: quem não se envolve, não desenvolve. O Senhor começou a dar um monte de coisa para a gente se envolver. É por isso que a gente leva a cesta básica, a gente leva com roupa. É por isso que a gente está lá agora. Vamos começar um trabalho no orfanato lá em cima. Gente, a gente precisa produzir frutos. E fruto tem a ver com o que é externo, tem a ver com o que é interno. Fruto é algo que vai brotar no coração do Brian lá na frente, quando um dia ele for um homem de Deus. Ele falar: olha, eu tinha 9 anos de idade, eu nunca tive um aniversário, mas um dia uma igreja me acolheu e fez uma festinha de aniversário para mim no domingo. Quando ele se tornar um grande homem de Deus, um grande pregador, porque esse tipo de coisa que a gente fez para ele semana passada vai gerar nele uma nova expectativa de vida.
Foi coisa mais maravilhosa, né? Quem estava aqui viu. Ele correu no colo do Gabriel, chorou. A vozinha dele falou: pastor, eu estou terminando a campanha na outra igreja, já estou vindo para cá. E eu falei: vozinha, a parada é o seguinte, se a senhora vir faltar, nós aqui tomamos a responsabilidade de cuidar do Brian. Nós vamos assumir esse menino. Já adotamos ele, porque nós não queremos que amanhã ele vá para as drogas. Se amanhã, Rodrigo, essa criança de 9 anos, com 12, 13, 15, decidir ir para as drogas, fazendo tudo que estamos fazendo por ele, o problema é dele. Mas se ele for para as drogas, se envolver com drogas, porque nós deixamos de fazer o que estamos fazendo, é nós que deixamos de produzir frutos. Não passamos apenas de uma igreja barulhenta, que canta louvores, que prega a palavra, que dizima oferta, que diz que vai para o céu, mas de fato não está percebendo que está quase sendo jogada fora, porque é imprestável. Quantos recebem essa palavra? Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti, estar firme.